Os que também estão nos visitando pela primeira vez, a filha e o genro da irmã Marli, vocês são muito bem-vindos a esta casa, amém? Glória a Deus. E também os irmãos que estão nos visitando também de outros ministérios da nossa sede, irmão Adelano, irmão Jorge, todos que aqui estão reunidos. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Toda terça-feira nós estamos trazendo uma parábola. Tem parábolas que são contadas para serem compreendidas, tem que ser mais de uma. Um exemplo, a ovelha, a dracma e o filho pródigo. Nós vamos estar trazendo as 40 parábolas contadas por Jesus. Creio que nós já estamos na quinta parábola, né, já comigo? E esta é a parábola do mordomo infiel ou administrador infiel, amém? Os irmãos que estão com as vossas Bíblias sentados podem abrir aí em Lucas capítulo 16. Enquanto os irmãos vão procurando, nós recebemos umas doações de algumas roupas que estão até com a etiqueta ainda. E os irmãos que quiserem levar para filhos, crianças ou netos, conhecer uma criança, um vizinho, qualquer pessoa, os irmãos podem ficar à vontade, pegar essas roupas e levar, amém? Glória a Deus. Quem conhecer alguém, leva. Se tiver um filho, se tiver um neto, pode levar também. Glória a Deus, aleluia. Já teve algumas irmãs que já passaram hoje cedo e pegaram também um pouco, e você leva também. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 16. Para termos melhor compreensão, vamos ler a parábola por completo. Ele dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse: que é isto que ouço de ti? Dá conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me receba em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse ele: toma aqui a tua obrigação, e assentando já escreve 50. Disse-lhe depois ao outro: e tu quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve aqui 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se já nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fordes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Leia o versículo 14 comigo. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Lemos o versículo 14 para entendermos também para quem Jesus estava falando. Irmão, sempre que o Senhor ele queria contar uma parábola para alguém, o Senhor ele estava querendo trazer ali uma explicação, muitas das vezes, de temas difíceis. Exemplo, o reino dos céus. Quando o Senhor queria falar do inferno, quando Ele queria falar de temas difíceis, o Senhor ali, Ele contava parábolas para que as pessoas pudessem entender melhor o que o Senhor queria transmitir. Irmãos, no culto passado, eu falei de uma regra básica para nós entendermos uma parábola, ou outros
textos da Bíblia também, e muitas vezes para não ficarmos perdidos, nós temos que sempre estar focados quem está falando, para quem está falando e por que está falando. Eu expliquei também outra regra básica, que é aquela que nós lemos, nós explicamos e nós aplicamos a palavra de Deus. E para nós entendermos essa parábola aqui, o Senhor Jesus ali estava com os seus discípulos. Inicialmente ele estava contando a história para os seus discípulos. Quando nós lemos o versículo de número 14, nós vamos ver que os fariseus ali também estavam, e eles ali com as histórias ali, as parábolas que o Senhor estava contando ali, eles zombavam, eles não davam crédito à palavra e às parábolas também de Jesus. Nós vemos que o Senhor, ele vem ali de uma série de parábolas. Nós vemos que ele finalizou aí com a parábola do filho pródigo, que é a palavra que antecede a da parábola do mordomo fiel ou administrador fiel. E o Senhor, ele estava passando nessa parábola anterior para ali os fariseus ali, eles chamando eles para dentro. Assim acaba a parábola do filho pródigo. Na parábola do mordomo infiel, aqui também estão os discípulos de Jesus e também estavam os fariseus zombando e rindo do Senhor Jesus. E o Senhor, ele começa ali a contar a parábola de um mordomo infiel. Algumas Bíblias também podem chamar de administrador infiel, porque muitas vezes quando nós falamos do mordomo e nós vamos para os nossos dias atuais, nós pensamos que é aquele empregado que tinha ali nas casas, em algumas das casas. E quando nós falamos a palavra administrador, a parábola fica mais clara para todos nós. A parábola vai dizer ali acerca de um homem, um administrador, e esse administrador ali, ele começa a dissipar os bens do seu senhor, ou seja, ele começa a gastar, ele começa ali a subtrair também muitas vezes as coisas de maneira incorreta. E o Senhor ali fica sabendo daquela situação, e ele chama ali aquele mordomo e fala que ele não ia mais trabalhar, ele não ia servir mais de mordomo para o seu Senhor. E ele, naquela situação, quando ele ouve aquela palavra do seu Senhor, ali do seu Senhor que tomava de conta, que era um homem rico ali, ele começa a ficar com medo. Ele fala que mendigar ele tinha vergonha, cavar, que era um serviço braçal daquela época e também da nossa época de hoje, ele disse que não dava conta. O que ele começa a fazer? Ele começa a chamar os devedores daquele senhor, e chega o primeiro e fala: eu devia 100 medidas de azeite ali, e ele fala que me paga só 50, e eles já adotam ali, já aniquilam aquela dívida. Chega um outro também que devia 100 ali, medidas ali, e ele vai, não, risca ali, anota somente 80 e já está pago, para quando ele perdesse o seu emprego ali, essas pessoas ali o recebessem na sua casa. Essa parábola do mordomo infiel, ela exige diversas explicações que, se a gente formos procurar, elas rondam por aí, mas se nós formos ver, quase nenhuma dessas explicações ela tem algo lógico. Os irmãos podem até ver lendo essa parábola e pensamos: não, mas espera aí, este homem aqui, ele começa a pegar ali os próprios bens do seu patrão, ele começa a dissipar e gastar de forma indevida, depois ele percebe que vai ser mandado embora, e ele começa ali a dividir no meio, a fazer uma espécie de jeitinho brasileiro. Ele começa a fazer algo errado, o patrão dele ainda elogia, ainda louva ele. Não faz sentido nós falarmos que essa parábola é algo que muitos podem considerar um jeitinho brasileiro, ou seja, algo ali, uma espécie de malandragem. Não, irmãos, para compreendermos essa parábola, nós temos que ir para o contexto daquela época, como que era naquela época, como que era no Oriente Médio, como que eram os tipos de emprego, como que eram os tipos de trabalho. A maioria dos trabalhos eram braçais, e esse administrador aqui, ele cuidava de arrendamento ali de terras. A maioria dos empregos também daquela época, chegava ali algum homem, ele era algum produtor de algum tipo de alimento, alguma coisa ali, e ele chegava e arrendava uma terra, e o pagamento era com o próprio alimento. Este administrador, ele recebia uma espécie de
porcentagem, assim como são os bancos, os banqueiros ali, uma espécie de juro daquela terra. Então, quando ele fica sabendo que o seu senhor ia ali e ia lhe expulsá-lo, ia dar as contas, demiti-lo ali, ele começa a fazer o quê? Ele começa a chamar, ele começa a adiantar aquelas pessoas e ele abre mão da sua parte, porque não faz sentido ele abrir mão da parte do seu próprio senhor e o seu senhor lhe louvar por aquela atitude que ele estava fazendo. Não faz sentido. Apenas faz sentido se ele abrisse mão daquilo que era de por direito ali, ou aquilo que ele colocava a mais. Lembra ali dos publicanos, que quando iam cobrar impostos e os publicanos ali tinham um valor para receber e os publicanos iam e cobravam a mais? Lembra quando os publicanos foram até João Batista e perguntaram: João Batista, o que nós temos que fazer para nós sermos salvos? João Batista lhe: cobrai somente aquilo que é devido. Este homem, além de dissipar os bens do seu senhor, provavelmente ele cobrava ali algo a mais, cobrava ali um preço a mais. Pode ver que na parábola o próprio Senhor ele fala acerca de fidelidade. Se esse homem não era fiel nas coisas do seu senhor, provavelmente também ele não era fiel com as pessoas, com os devedores ali do seu patrão. O que ele faz é lhe ausentar aquela parte que era de direito dele, e ele deixa apenas a porcentagem do seu patrão e com as outras pessoas assim também, para que elas venham receber ele na sua casa. O que acontece? O patrão dele, o homem rico, vendo ali o injusto servo, o injusto mordomo, o injusto administrador, ele fala ali, ele louva pela vida dele, ele louva por tudo que ele fez. No versículo 8 ele diz: e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Lembrando que o Senhor Jesus estava falando para quem? Aqui estavam os seus discípulos, aqui estavam os fariseus. O Senhor estava falando para os fariseus, o Senhor estava falando também acerca da avareza, acerca dos filhos da luz, muitas vezes falhar na administração de algumas coisas, acerca dos filhos da luz ali, falhar em granjear amigos. Os fariseus também eram homens avarentos ali, eles tinham ali uma possessão ali pelo dinheiro, eles não gastavam ali o seu dinheiro, eles tinham ali uma possessão. Os irmãos sabem o que é avareza? É o amor ao dinheiro. Muitos dos fariseus eram chamados de quê? Filho da luz, porque eles liam a Torá, ofereciam sacrifício no templo, mas só que o Senhor Jesus ali estava apontando as falhas deles, estava mostrando ali que eles muitas vezes falhavam, e os filhos das trevas, que o Senhor estava mostrando ali que muitas vezes eram os ímpios, eles conseguiam granjear amigos e conseguiam ali ajustar suas contas, muitas vezes até melhor que os filhos da luz. O Senhor estava dando uma advertência para os fariseus que estavam ouvindo aquela palavra. E quando também nós vamos para a nossa vida pessoal, muitas vezes nós podemos ali até falar de alguém que talvez possa estar no mundo fazendo algo de errado, mas aquela pessoa por certa vez pode até administrar algo melhor, pode até administrar um dinheiro, uma posse, ou até granjear mais amigos do que os filhos da luz. O Senhor está nos mostrando na sua palavra também acerca de fidelidade. Aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. O Senhor também mostrou: aquele que cuida com cuidado as coisas que é dos outros, provavelmente também cuidarão das suas próprias coisas. O Senhor estava dando uma advertência. O Senhor no final, continuando a sua passagem, a sua parábola, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de agradar um e desagradar o outro. Isso serve para mim, serve para toda a igreja, porque a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes, tanto aquele que prega quanto aquele que ouve. A palavra do Senhor serve para todos, e diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ele adverte os fariseus acerca ali daquela avareza que eles tinham com o dinheiro, aponta para a parábola ali que falava acerca de um homem que no primeiro estágio ele fez o que era errado, mas depois ele mostrou
prudência. Era isso que o Senhor queria que os fariseus fizessem, largassem o amor pelo dinheiro. Os fariseus eram homens duros ali, religiosos, que veneravam ali bastante o livro da Torá, serviam ali, seguiam a lei de Moisés. Mas só que os fariseus ali, mesmo tendo as suas grandes vestes, mesmo fazendo as suas orações nas praças, mas eles eram falhos, eram pecadores. Lembra que o Senhor ele comparou ali o irmão do filho pródigo mais velho com os fariseus que ficaram do lado de fora de casa. O Senhor estava mostrando para os fariseus que eles também tinham falhas, que eles também tinham pecados e que eles não poderiam servir a dois senhores, porque à medida que eles serviam ali a Mamon, que é uma espécie de Deus ali, do dinheiro, que é uma espécie do Deus das riquezas, eles estavam servindo a dois senhores. Irmãos, ninguém pode servir a dois senhores. O Senhor Jesus não te condena, eu também não te condeno, mas a palavra do Senhor é clara quando ela diz que ninguém pode servir a dois senhores. Pastor Alain, como fica o Senhor Jesus? E como fica Ele quando olha para a minha vida? Ele te aceita da maneira que você está, mas todo aquele que aceitar o Senhor Jesus, vai haver uma transformação na sua vida. Lembra da mulher adúltera? Quando muitos queriam apedrejar aquela mulher, o que o Senhor disse para aqueles que estavam em volta? Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra, pois saindo dos mais velhos até o mais novo. E por último o Senhor olha para aquela mulher: aonde estão os teus acusadores? E ela não vê mais nenhum. O Senhor Jesus diz: nem eu te condeno, vai e não pegues mais. Se tem algo que o Senhor Jesus ele dá nessa parábola aqui, é uma advertência ali para os fariseus. Ele dá também uma advertência para a igreja do século atual. Por muitas vezes, irmãos, nós olhamos para o mundo lá, as pessoas de lá, e às vezes criticarmos aquelas pessoas, e elas ali granjear amigos, elas fazem amizades, e muitas vezes até melhor que pessoas que estão dentro da igreja. Isso serve de exemplo não para nós fazermos ali amizades ali com o dinheiro que é errado, com algo que é errado, não, mas fazermos amizades com as obras da luz, fazermos amizades com as armas que o Senhor ele tem dado para mim e para você. Se nós estamos na luz, é bem provável que nós temos que fazer amizades, temos que administrar, até mesmo que talvez pessoas que façam ali de forma errada. O Senhor estava dando uma advertência aos fariseus. Essa mensagem nós sabemos que nós lemos, nós explicamos, e a aplicação dela, pastor Alain, serve para nós, serve sim, serve para o pastor, serve para o pastor também saber administrar, serve para o pastor também acerca da avareza, serve, porque assim como o irmão Jorge estava falando, por mais que muitos pastores no começo levantaram ali a bandeira da fé, pregando a palavra de Deus, muitos se desviaram, muitos se afastaram da verdadeira promessa, muitos ali deixaram de pregar a palavra de Deus e passaram a pregar um evangelho de riquezas, um evangelho a qual muitos querem o enriquecimento próprio. Irmãos, e quando nós vemos isso, é impossível não sentirmos uma repulsa. Nós temos que pregar sim contra essas coisas, temos que pregar sim contra os falsos profetas, sim contra as heresias dentro da igreja, irmãos. Muitas vezes, irmãos, a heresia está como um câncer dentro da igreja, e a quimioterapia é aquilo que cura o câncer. E quem já disse que quimioterapia é bom? Desse jeito tem que ser muitas vezes a palavra, irmãos. Muitas vezes pode doer, muitas vezes pode machucar, assim como a quimioterapia, mas é bom. No final vai ser bom, no final vai curar, no final vai deixar de pé, no final vai deixar a igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. E o Senhor Jesus ele advertia aquele povo. Os discípulos estavam ouvindo, os discípulos não estavam diferentes. Os discípulos eram pessoas que aceitaram seguir o Senhor Jesus. Os fariseus eram pessoas que não aceitaram, mas a palavra que o Senhor estava falando ia para os discípulos e também ia para os fariseus, iam para os publicanos, iam para todos aqueles que estavam ali em volta do Senhor Jesus,
ouvindo a sua palavra, a sua parábola. Irmãos, e qual é o significado dessa parábola que o Senhor quis dizer? Nós sabemos que foi uma advertência, porque ele trouxe ali aquele mordomo, aquele administrador que no começo fez coisa errada, mas quando viu que talvez ele ia ter que trabalhar forçado, quando viu que ele ia ter que fazer algo ali que ele não queria, mendigar, ele não queria porque tinha vergonha, peraí, agora eu vou começar a fazer o que é certo, eu tiro a minha porcentagem, eu tiro a minha comissão, eu tiro aquela malandragem que eu queria fazer, e depois eles vão me receber na casa deles. O Senhor usou essa passagem, essa parábola como exemplo para os fariseus. Ele usou também a questão de servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Irmãos, o Senhor Jesus, quando nós chegamos no fim dessa parábola, quando ele fala acerca de Deus e Mamon, ele está colocando dois deuses para escolher. Para a escolha: Deus, que é o verdadeiro Criador dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso, e ele está colocando Mamon, que é um Deus da riqueza, Deus do dinheiro, Deus de uma falsa prosperidade. E ele diz que ninguém pode servir a dois, e ele manda escolher. Os irmãos sabem que eu não sou muito de falar quem quer aceitar Jesus. Eu não forço ninguém a aceitar Jesus, pois a palavra do Senhor diz que as coisas de Deus são por livre e espontânea vontade. Não é o pastor que fala, você tem que seguir isso agora, você tem que ir agora. Não coloco ninguém na parede, mas a palavra do Senhor diz: ninguém podeis servir a dois senhores. Mas talvez você possa pensar assim: eu já falhei demais, eu já errei demais com Deus. Mas a palavra do Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 9, versículo de número 12 ao 13, que o Senhor, ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. E de aprender o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas sim os pecadores. Foi eu, irmão, foi você, foi todos nós que estamos aqui nesta noite, que o Senhor Jesus, ele veio nos chamar. Irmãos, esse tem um alerta que eu quero dar para a igreja, irmãos, do Senhor Jesus, irmãos, é que por mais que algum dia da sua vida você talvez foi para a igreja por causa de uma dor, não é errado, por causa de uma dificuldade financeira, não é errado. Lembra quando o apóstolo Paulo diz que ele não poderia mais criar aquelas pessoas somente com o alimento líquido, com leite, mas era necessário um alimento sólido. Quando você passa a entender que alimento sólido é esse, pastor Alain, traz para a igreja o que é isso que eu preciso entender acerca desse alimento sólido. No começo, irmãos, você talvez foi para a igreja por causa de uma enfermidade, por causa de uma dificuldade, por causa de algo que aconteceu na sua vida, mas à medida que você vai se alimentando do alimento sólido, você sabe que um dos motivos principais que te prende à casa do Senhor, que coloca essa fome no teu peito de se alimentar da palavra de Deus, não é por causa da bênção que Ele vai te dar agora, mas é da bênção que Ele te deu há 2000 anos atrás, quando Ele morreu na cruz do Calvário, por causa dos meus pecados e dos seus pecados. Irmãos, o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio nesta terra, o melhor de Deus já aconteceu, quando Ele morreu na cruz do Calvário. Muitas vezes nós pensamos, Deus nos ama e ama muito, irmãos, mas Ele ama tanto que morreu por nós, foi sim, mas sim, sabe por quê? Porque o meu pecado, o teu pecado era tão grande, que talvez podiam ir 1000 pastores, 1000 padres, podiam ir 1000 pessoas se sacrificar, mas não seria o suficiente, precisava ser, sabe o quê? O Filho de Deus, Jesus Cristo, o mais precioso, morreu por causa dos nossos pecados. É certo que Ele me ama, é certo que o amor dele era tão grande, era, mas só que, irmãos, um dos motivos principais era que o pecado humano, o ser humano estava tão distante de Deus, que somente o sacrifício de Cristo poderia fazer uma aliança novamente entre Deus e a humanidade. Era um sacrifício, irmãos, que era grande, o único sacrifício grande que poderia compensar o pecado da humanidade era a morte de Jesus Cristo
na cruz do Calvário. Amém? Convido os irmãos a se colocar sobre os pés. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Estava vendo o irmão falando que veio de uniforme ainda. Sempre que quiser vir de uniforme, pode vir. Já que o Nico dessa vez chegou e trocou a roupa ali ligeiro, mas ele vem de uniforme direto também. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos, irmãos, e vamos agradecer a Deus por mais esse culto, mais esse dia. Agradecer por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Queria agradecer também a cada irmão que veio nesse culto nessa noite. As roupas estão ali, os irmãos quiserem passar, olhar, levar, pode levar. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, estamos aqui nessa noite, Senhor, para ouvir, para se alimentar e ouvir da Tua palavra, Senhor Jesus, e agradecer e louvar pelo Teu santo nome, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que nesta noite o Senhor venha, Senhor, abençoar, ó Pai, a nossa vida de maneira sobrenatural, ó Pai. Eu te peço mais uma vez, ó Deus, que se entrou alguém aqui, ó Deus, com alguma enfermidade, Senhor, padecendo, Senhor, por alguma coisa, Senhor, nós te pedimos que no nome do Senhor Jesus, ó Pai, toda enfermidade ela seja curada, Senhor, que todo descontentamento, toda falta de alegria, ó Pai, ela venha ser preenchida pelo Espírito Santo de Deus, ó Pai, pois a Tua própria palavra diz, Senhor, que o meu reino não é comida e nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Senhor Jesus, nos dê essa Tua alegria, Senhor Jesus, nos dê, Senhor, essa alegria que só o Senhor Jesus pode dar, ó Pai. O Senhor mesmo diz, ó Pai, na Sua palavra, que a alegria que o Senhor tem para nós o mundo não pode oferecer, ó Deus. É uma alegria única, Senhor, que somente o Espírito Santo de Deus pode dar para cada um de nós, ó Deus. Nós intercedemos aqui, Senhor, nesta noite, pelos nossos irmãos, pela nossa família, pelos nossos filhos, ó Pai, pelos nossos amigos. Nós apresentamos também a vida daqueles que estão encarcerados, ó Pai, aqueles que estão em alguma clínica de recuperação, ó Deus, aqueles que estão nas ruas, no mundo das drogas, no mundo do crime, Senhor, no mundo da prostituição. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha enviar o Teu Espírito Santo, ó Pai, que o Senhor venha capacitar os Teus missionários, ó Pai, não somente os da congregação semeando a palavra, mas também de todos os ministérios, de todas as igrejas, ó Pai, que também fazem um trabalho na rua, Deus, que também vão para a rua, Senhor, em resgate daquelas pessoas, um trabalho difícil, Senhor Jesus, porque muitas vezes o coração está tão machucado que a palavra do Senhor Jesus não entra muito bem ali, mas nós sabemos que com o auxílio do Teu Espírito Santo, ó Pai, que a primeira obra é convencer o homem, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, Senhor, e com a Tua palavra os corações vão se amolecer, a palavra vai entrar, conversão vão se acontecer, ó Pai. Nós oramos também, Senhor, nesta noite, por pessoas que entraram aqui, Senhor, com um vazio no coração, ó Deus, um vazio que somente o Espírito Santo de Deus pode preencher, ó Deus. Nós sabemos que a doença do século é a depressão, ó Pai, mas nós sabemos, Senhor Jesus, que nada é impossível para Deus. Muitas coisas são impossíveis para os homens, mas nada é impossível para Deus. Estenda as vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Está terminado mais esse culto em nome de Jesus.